Oi, pessoal! Meu nome é Bruna Machado, pra quem não me conhece, eu sou mamãe de um bebê de 4 meses, o Rafael. E, gente, hoje eu vim falar de um assunto um tanto quanto delicado, que vocês me perguntam bastante, mais delicado ainda pra mim, que como vocês estão vendo aí na capa do vídeo, no título, o Rafael tá deixando de mamar no peito, e é sobre isso que eu vim contar aqui pra vocês, o que aconteceu, o que tá acontecendo, é meio que um update, e vou falar desse salto de desenvolvimento aí, que foi um monstro de 7 cabeças pra gente. Bom, gente, como que a gente identifica o salto de desenvolvimento no bebê? Seu filho tá com um comportamento estranho, tá chorando muito, tá mamando pouco ou mamando mais, mas não tem nada de errado com ele, já descartou gripe, já descartou qualquer outra coisa, o narizinho não tá escorrendo, não tá com gases, não tá com cólica, então é provável que o seu bebê esteja em salto de desenvolvimento. O que é o salto de desenvolvimento? É um período que o bebê passa, que ele está se desenvolvendo muito rápido, e isso tem consequências. A consequência é a mudança do comportamento do bebê. Então tem tanto o salto de desenvolvimento quanto o pico de crescimento. O pico de crescimento é parecido com o salto de desenvolvimento, mas é quando o bebê está crescendo em estrutura. Então também é um período difícil de adaptação e que tem também as mesmas consequências, que é a mudança no comportamento do bebê. Então, gente, o Rafael, ele tá pra fazer 5 meses semana que vem, no dia 5 de agosto ele faz 5 meses, e a gente passou por esse período do salto de desenvolvimento dos 4 meses, que todo mundo já tinha me falado que era o pior. Então, assim, realmente foi o pior de todos os saltos e picos que o Rafael teve até agora. O de 4 meses foi o que me deixou mais frustrada, o que deixou ele mais frustrado, então foi o período mais difícil, sim. E o que aconteceu, gente? Como que eu identifiquei? O Rafael completou 4 meses, dia 5 de julho. E o que aconteceu? Ele começou a mudar de comportamento, obviamente. Ele mamava pouco durante o dia, muito pouco mesmo. Eu colocava ele no peito, ele chorava. Ele sempre dormiu sozinho também. Eu deitava ele no travesseirinho dele, dava fraldinha, chupeta e ele apagava tranquilinho. Eu deitava ele, ele chorava. A gente subia pro quarto, ele gritava, entrava em pânico do quarto. Então, assim, eu falava isso para as pessoas benziam ele, fazia de tudo, gente, nada resolvia. Por quê? Porque era um salto de desenvolvimento. E isso é o que acontece em saltos de desenvolvimento. O Rafael ficou extremamente complicado nessa fase. Ele não dormia sozinho, ele chorava quando a gente deitava ele queria saber só de colo, não queria saber de peito por nada, mas chegava durante a noite, ele acordava a noite inteirinha. Eu já falei pra vocês, o Rafael, ele sempre dormiu às 10 da noite, acordava às 5 da manhã pra mamar, voltava a dormir, acordava por volta das 7h30, mamava de novo, voltava a dormir e ia despertar só às 9h30 da manhã, 10 horas. Então, assim, o Rafael sempre foi muito bom no sono, sempre dormiu sozinho, deitava ele, chupeta, fraldinha, acabou, ele apagava quietinho. E nesse salto de desenvolvimento, nada funcionava, gente, nada. Não funcionava balançar ele pra dormir, ele simplesmente chorava. Ele começava a ficar com sono, ele gritava, ele chorava, ele esperneava. Nada funcionava. Ele só queria colo, não queria peito, enfim. Resumindo, o Rafael começou a rejeitar meu peito. O que eu fiz? Eu não posso deixar meu filho com fome. Comprei fórmula. A gente comprou a Enfamil, que a pediatra falou que era uma acima da Aptamil, então a gente optou por essa. Vou deixar aqui pra vocês a fotinho dela. Então, a gente comprou essa fórmula e eu comecei a dar. Sempre que ele rejeitava o peito, eu tentava dar, ele não mamava, na madeira de fórmula pra ele. E esse foi o meu maior erro. Por quê? Todo dia, não queria peito, toma uma fórmula. Não quer peito, toma fórmula de novo. Eu dava fórmula pro Rafael por volta de 5, 6 vezes por dia nesse período. E muitas das vezes eu fazia fórmula e jogava fora, porque nem a fórmula ele queria nesse período. Ele simplesmente ficava com fome. Tanto que, nesse mês que passou, ele engordou simplesmente 16 gramas por dia, o que é muito pouco, porque bebê tem que engordar entre 20 e 30 gramas por dia. E o Rafael engordou 16, então assim, foi um período bem difícil mesmo. Ele não engordou, ele não mamava, ele não queria nada. Então assim, todo tempo que não queria peito, toma fórmula. O tempo todo dando fórmula pra ele. O que aconteceu? A produção do meu leite foi diminuindo. Porque, como vocês sabem, a produção de leite é oferta e demanda, né? Então, assim, o bebê quer mamar, o bebê suga, produz. O bebê não mama? Não produz, porque não tem por que o corpo produzir se o bebê não tá mamando. Então, o Rafael não mamava, minha produção caiu. E fez ele rejeitar ainda mais o peito, porque não tinha leite, porque que ele ia mamar? Ele não queria, simplesmente não queria. Dava mais fórmula pra ele. Foi aí que eu percebi que tava tudo errado. Mas
continuei fazendo assim, porque eu não podia deixar meu filho com fome. Aí ele foi voltando ao normal, tava voltando a pegar peito, mas eu percebia que ele mamava e continuava com fome. Simplesmente por quê? Porque meu leite estava muito pouco, porque ele não mamava, eu não tirava, porque não tinha tempo, o Rafael estava desesperado toda hora, não dava tempo de tirar leite, então eu simplesmente deixava do jeito que estava. E a produção só caindo. E aí o Rafael pegou uma gripe muito forte, ele tossia muito, o narizinho escorrendo muito, e foi difícil demais. Por quê? Porque aí o narizinho entupido, escorrendo, ele também não queria mamar. Produção de leite só caindo. Foi aí que eu percebi que eu precisava tomar alguma providência, porque o que eu ia fazer, né? Continuei dando fórmula para ele não ficar com fome, mas mandei uma mensagem pro meu obstetra. Falei pra ele, doutor, o Rafael não tá mamando, ele tava numa gripe muito forte, continuei dando fórmula pra ele, a fórmula fez com que ele parasse de ter interesse no peito, ele não tava querendo mamar. O que eu faço pra aumentar a minha produção e o Rafael voltar a ter interesse pelo peito? Ele me indicou um remédio chamado Domperidona, que é o nome genérico do remédio, o remédio mesmo chama Motilium, se não me engano é isso, eu ponho a caixinha aqui pra vocês verem. Que é um remédio, na verdade, pro estômago, que aumenta a produção de leite. Tomei o primeiro comprimido. Eu tomei o primeiro às 8 da noite. Quando foi 3 da manhã que o Rafael tinha acordado pra mamar, meu peito tava deste tamanho. Falei, ótimo, tá funcionando, voltei e é isso, né? E beleza, Rafael voltou a mamar. E durante a noite ele mamava perfeitamente bem, acordando várias vezes por causa da gripe ainda e do salto de desenvolvimento. Então ele mamava super bem à noite, mas durante o dia ele continuava sem querer mamar no peito. Só fórmula. O que eu fiz? Continuei dando fórmula. Tô dando fórmula até hoje pro Rafael, porque ele ainda tá sem interesse no peito. Tô tomando ainda o remédio Domperidona, meu médico me indicou pra tomar por uma semana, então eu ainda tô tomando, eu comecei a tomar semana passada. Mas eu percebi que depois do primeiro remédio que eu tomei, os outros não fizeram efeito, então assim, minha produção continua baixa. O Rafael continua sem querer mamar no peito. Eu continuo dando fórmula pro Rafael e isso tá sendo muito difícil pra mim. Então eu peço que vocês sejam delicadas nos comentários, porque eu tenho certeza que vai ter mamãe que nunca passou por isso que vai estar comentando, nossa, mas ele é muito pequeno pra parar de mamar, você não pode parar de dar peito. E gente, eu tô tentando, mas o Rafael não quer. Ele não quer o peito, ele perdeu totalmente o interesse. Eu tento deixar ele com fome pra dar o peito e ele não mama. Ele simplesmente, eu ponho ele perto do peito, ele chora, ele faz um escândalo. Simplesmente ele não quer, ele não tem mais paciência pra esperar a descida do leite. Ele começa a mamar um pouquinho, ele vê que não saiu porque o leite demora aí entre 1 e 2 minutos pra descer. Ele começa a mamar, ele vê que não saiu, ele começa a chorar. E se eu pôr uma mamadeira de fórmula nele, na boca dele, ele mama simplesmente a mamadeira inteira, tranquilamente. Então, ele perdeu o interesse, gente. E se você tem alguma dica, se você passou por isso e sabe o que fazer, pode comentar aqui embaixo, me fala, porque eu tô tentando, eu tô insistindo no peito, tem dias que eu tento só dar peito e não dou nada de fórmula. Tem dias que eu vejo que ele simplesmente não pega o peito por nada no mundo e eu dou a fórmula porque não tenho o que fazer, eu não posso deixar ele com fome. Mas antes de ontem mesmo, foi um dia que eu não dei nenhuma gota de fórmula pra ele, eu simplesmente só dei peito, insistindo a cada 5 minutos o peito. E ele mamou o peito sim, mas não tão bem, porque eu sentia que ele continuava com fome. Tanto que nesse dia que eu dei só peito pra ele, ele acordou várias vezes de madrugada. Então, assim, não adiantou, continuou com fome, porque minha produção tá muito baixa. E é isso, gente. Eu não sei o que fazer com o Rafael. Ele simplesmente tá parando de mamar no peito. E o que eu tô fazendo? Eu tô dando fórmula pra ele e tô começando a apresentar pra ele algumas frutinhas. Porque eu acho que, assim, depois que o bebê para de mamar no peito, nessa fase que o Rafael tá, 5 meses, a gente pode já começar a introduzir um pouquinho de frutas, água, porque o leite materno tem tudo que ele precisa, mas a fórmula não tem. Então, eu acho que é uma fase ideal, se ele parou de mamar no peito, eu acho que é a fase ideal pra gente começar a introduzir outras coisinhas mais leves. A pediatra passou isso? Não, a pediatra não passou isso, tô começando por conta própria. Vocês viram já no Instagram e eu falei pra vocês, não, eu só tô deixando ele experimentar, não tô começando a introdução alimentar. Mas se não resolver o problema do Rafael não querer o peito, eu vou começar sim a introdução alimentar dele um pouco mais cedo. Porque na minha percepção, o Rafael tá pronto sim pra começar a comer coisinhas com a gente. Tudo que a gente tá comendo perto dele, ele puxa a nossa mão pra pôr na boca dele. Então assim,
Eu acho que sim, ele tá preparado pra comer, mas eu acho também que se ele tivesse no peito não seria a hora de começar. Mas como ele não tá, eu preciso. E, gente, por que eu tô contando isso? Porque vocês viram que eu cometi um erro. Nessa fase do salto de desenvolvimento do Rafael, o que eu não devia ter feito, eu não devia ter oferecido fórmula pra ele toda hora, o tempo todo, todos os dias, porque isso fez com que ele perdesse o interesse do peito. Então, se o seu bebê tá passando por essa fase de salto de desenvolvimento, pelo amor de Deus, gente, não dê fórmula. Mesmo que ele não queira peito, insiste no peito, deixa ele chorar um pouquinho, tenta, porque se você começar a dar fórmula sem parar, como eu fiz, ele vai largar o peito. Fórmula, mamadeira não é uma coisa assim que você dá uma vez ou outra e ele vai parar de mamar no peito. Não, mas se você der tantas vezes quanto eu dei, tipo 5, 6 vezes por dia, ele vai largar o peito sim, porque ele vai ver que na mamadeira é mais fácil, é mais rápido, e ele não vai querer o peito. Então, assim, mesmo eu usando a mamadeira pétala da Avent, que é aquela que imita o peito, que sai pouquinho, ele foi perdendo interesse pelo peito, obviamente, porque na mamadeira, independente de ser essa que sai pouquinho, é mais fácil. Então, eu vim compartilhar com vocês, porque muitas mamães vieram me perguntar se o Rafael passou por esse salto de desenvolvimento, como foi, sintomas, como eu sei que é, e eu vim compartilhar isso com vocês e compartilhar também meu erro, porque sim, a gente é mãe e a gente erra mesmo, e é assim que a gente aprende. Então eu vim compartilhar meu erro para evitar que vocês errem como eu. E eu só peço delicadeza nos comentários, porque é uma fase muito difícil, que eu já chorei por ele não querer o peito, não se mede mesmo. Então, assim, é uma fase que tá doendo muito em mim, muito mesmo. Então, eu só peço delicadeza, e se você tem alguma ideia do que fazer, alguma dica pra dar, se você é consultora de amamentação ou enfermeira, enfim, qualquer coisa que vocês possam me ajudar, podem comentar que eu vou ler tudo, porque eu realmente tô precisando, eu tô numa fase difícil. E eu simplesmente quero fazer isso se resolver. Quero muito continuar amamentando, quero que o Rafael volte pro peito, quero continuar na amamentação exclusiva até os 6 meses, se for possível, pelo menos. Mas, se não der, paciência, aceita que dói menos. Então, assim, se não der certo, eu vou continuar oferecendo a melhor fórmula que for possível dar pra ele. Vou começar a introdução alimentar dele um pouco mais cedo, porque eu acho necessário, porque a fórmula não tem tudo. Então, gente, é isso. Eu vim só compartilhar mesmo a minha experiência, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês fariam no meu lugar, o que vocês fizeram, se passaram por isso. Se vocês estão passando por essa fase, me deixem aqui se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês compreendam o meu lado, que eu não tô deixando de amamentar porque eu quero e simplesmente porque o Rafael tá parando de ter interesse no peito mesmo. Então, assim, eu não sei o que fazer, mas eu vim compartilhar com vocês, que é pra vocês já ficarem por dentro aqui. Eu compartilho sempre a minha vida com vocês, então nada mais justo do que eu vir contar a fase que a gente tá passando, as dificuldades que a gente tem. Então é isso, gente. Já me prolonguei demais. Deixa um like aqui nesse vídeo se você gostou. Se eu deixei de falar alguma coisa que vocês querem saber, é só me perguntar aqui embaixo, que eu posso gravar um outro vídeo de perguntas e respostas sobre isso também. E é isso, gente. Um beijinho. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais do Giovanni e do Rafael, que a gente conta muita coisa por lá. Então, por lá vocês já viram o Rafael comendo frutinha, enfim. Tudo lá compartilhadinho, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!